A partir desse momento, nós vamos conversar com a professora Margarete Diniz, que foi a vencedora do primeiro turno e também do segundo turno na Universidade Federal da Paraíba, mas até agora enfrenta uma batalha jurídica para ter o direito de assumir o cargo. Professora, boa tarde, seja bem-vinda ao Tambaú Debate. Boa tarde, Cláudia. Boa tarde, Josival Pereira. Boa tarde, telespectadores do do Tambaú Debate. Satisfação estar aqui no programa de grande audiência e credibilidade. Essa batalha jurídica lhe surpreende? Me surpreende muito, porque tudo o que aconteceu durante esse processo eleitoral se repetiu em anos anteriores de sucessão à reitoria. Então, é um profundo incômodo, inclusive à comunidade universitária, porque na sua maioria votou na chapa Margarete Eduardo Rabenhost, e agora uma minoria tenta tumultuar o processo. E a justiça não pode criar dentro da comunidade universitária uma certa aversão a esse tipo de atitude, ou a senhora acha que tem apoio também da comunidade universitária para ir reclamar seu mandato na justiça? Com certeza, José. A aversão que a comunidade universitária tem a esse tipo de conduta existente na universidade. Reitor eleito, já vi, há 27 anos eu estou na Universidade Federal da Paraíba. E há 27 anos eu ouço que reitor eleito, reitor empossado. Esta mesma consulta aconteceu nos 2 mandatos do professor Polari. Inclusive, no primeiro mandato, ele ganhou por apenas 0,5%, nem 1% no primeiro turno. Nós ganhamos no primeiro turno com 49,66%. Não fosse a impugnação de algumas urnas, já estaríamos eleitos no primeiro turno. E no segundo turno, nós ganhamos por 96,61%. Então, eu acho que é legítimo, a consulta sempre foi válida em todos os outros espaços, então não é possível que não seja. A alegação de que a participação no segundo turno foi baixa em virtude da greve, isso também não tira a legitimidade disso. Como é que vocês avaliam isso? Veja bem, todos os professores da Universidade Federal da Paraíba representam 5% do nosso universo. Professor João Pessoa, Rio Tinto, Mamanguá, Paraíba e Bananeira, 5%. Todos os servidores técnicos administrativos representam 7,5% da universidade, de todos os campos. Então, professores e servidores técnicos administrativos representam 12% do universo da universidade. E esses 2 segmentos representam 67% da paridade eleitoral. Isso é pouco representativo? Agora, quanto à abstenção dos estudantes, é histórica. Se você observar nos últimos 4 eleições, nos últimos 12 anos, é sempre de 70%, de 68%, de 75%, de 73%. Independente de greve. Independente tendo greve ou não? É tanto que no período da greve a abstenção foi de 73%. Mas eu digo que nós vamos fazer um trabalho com os estudantes, o fórum universitário vai funcionar e nós vamos convidar os estudantes, convocar os estudantes para que eles participem, já que reclamam, né, vivenciam o dia a dia e tem várias reclamações, que ele participe da vida e das decisões da nossa universidade, em especial da sucessão à reitoria. Professora, houve uma decisão recente do Tribunal Regional Federal que foi interpretada por seus aliados como sendo um referendo ao resultado do segundo turno. Já o reitor Rômulo Polari disse que não tem nada a ver, que quem decide é o Consune, que se reuniu depois e disse que não tinha validade o resultado do segundo turno. E aí, como é que se fica? Eu lamento que o reitor, que também é o meu reitor, que é também um reitor da maioria que votou em Margarete Rabenhost, diga que a consulta não valeu nada. Aliás, ele minimizou, ele disse que não era uma reeleição, é apenas uma consulta e que pode acontecer qualquer coisa. A nossa indignação e a nossa pergunta é, por que para ele valeu a consulta nos seus 2 mandatos e, como eu já disse, no primeiro mandato dele ele ganhou só por 0,5%, não foi nem 1%. E na nossa que ganhamos com um quantitativo desse, não é válido? É essa pergunta que não quer calar, mas a consulta vale sim. Inclusive, eu estou aqui com a decisão da UNB, que diz que, para além da consulta, há de se vincular o resultado da consulta à lista tríplice. É isso que sempre aconteceu. E no ano de 2004, o professor Polari ganhou por 0,5% dos votos, e eu não vi o professor Orlando, eu não vi a professora Maria José, nem o professor Luiz Renato, reivindicar, não foi tão pouquinho, não foi nem 1%, vamos botar o Consune, o CONCEP e o curador para decidir, já que foi 0,5%, e no nosso que foi 94,67%. Então a indignação não só da comunidade universitária, Josival, mas da sociedade. Onde eu chego, é essa conversa, essa indignação e o respaldo da sociedade e da comunidade universitária para nós é muito importante.
Bom, nós retomamos a entrevista com a professora Margarete Diniz, que foi a vencedora do primeiro e do segundo turno na eleição, na consulta da Universidade Federal da Paraíba. Temos algumas perguntas, professora, já encaminhadas aqui para a senhora, mas antes eu queria fazer uma pergunta até de ordem política. Ontem os jornais trouxeram uma nota paga assinada por um comitê em prol da sua nomeação e essa nota traz acusações direcionadas ao reitor Rômulo Polari, acusam-no de estar agindo parcialmente contra a sua posse. O que a senhora tem a dizer a respeito disso? A senhora comunga desse entendimento? Eu vi sim a nota, gostei muito da nota, precisava para que a sociedade paraibana fosse melhor esclarecida dos acontecimentos que estão acontecendo na Universidade Federal da Paraíba. E eu concordo, Cláudia, primeiro porque o discurso do reitor era que nós quebramos a autonomia. E aí, o ministro Aires de Brito, presidente do Supremo Tribunal Federal, deu um parecer dizendo que não tem quebra de autonomia. Então, aí eles pararam com esse discurso. No segundo, veio a questão da representatividade. O reitor disse, inclusive, aqui no seu programa, eu fui eleito com 60% dos votos. E a gente com 11%. Não. Na conta que ele foi eleito com 60%, com 59%, quase 60% dos votos, nós fomos eleitos com 95,61%. Na conta que ele só teve 0,5% no segundo turno, nós tivemos 95,61%. Então, não dá para a gente descartar uma consulta, dizer, não, a consulta não vale, foi só uma pesquisa. Pesquisa é igual a consulta, ela é formal, sim, porque foi o Consune que normatizou através da resolução 01, como normatizou a dele, que é a 2 de 2008. Então, não dá para dizer que a minha candidata não ganhou, então agora... Professora, pois não. Pois não, pode ir. Não, tem uma pergunta aqui que eu acho que deu para eu entender, captar o que é. Charles, de bancário, ele fala assim, por que o reitor Polari não quer dar poder à senhora? Aí, da forma como está respondendo, eu acho que a sociedade fica perguntando o seguinte, e o que é que está havendo na universidade? Por que essa resistência? O que é que tem alguma coisa por trás dessa disputa? Enfim, é essa a pergunta que provavelmente a sociedade esteja se fazendo nesse momento. Dizer à comunidade universitária, as pessoas que acreditam que a universidade vai ser muito melhor e mais, e nós vamos até as últimas instâncias para que seja de justiça. Eu digo, é um assalto à vontade da maioria? Não dá para ser assim. E eu digo, Josival, que nossa gestão, frente à reitoria... É uma disputa interna, de poder interno, de grupo de poder interno, de pressão interna. O que é que eu tenho? Lado de fora tem alguma pressão? Eu não entendi essa razão. Até hoje eu tento compreender qual é a razão pela qual a reitoria vem com esse embate numa chapa vencedora. Eu lamento, infelizmente, preciso dizer isso, voltei um dia no professor Polari. Eu vou me referir de novo. Mas eu digo que a nossa gestão vai ser participativa, democrática, acrescentei mais uma coisa, austera e, sobretudo, transparente. E aí, sinceramente, eu não sei explicar qual é a razão pela qual ele não quer que não assumimos. Na nota, professora, também se fala, também é colocada a possibilidade de nomeação de um reitor pró tempore. A senhora teme também que isso possa acontecer? Eu temo, mas nós vamos trabalhar para que isso não aconteça. Até o dia 10 de setembro, ele deverá encaminhar a lista tríplice. Junto com essa lista tríplice, deverá ir o resultado da consulta, mostrando que nós ganhamos no primeiro e no segundo turno. E eu apelo para o bom senso dos conselheiros. Já está bom essa pendenga na nossa instituição. O professor Polari termina o seu mandato de 8 anos, completou a história dele. No próximo ano sai, inclusive, na compulsória. Vamos contar agora nossa história. Tem muita gente que quer, de fato, e acredita que a universidade pode ser muito melhor. A eleição já aconteceu em greve. O próprio professor Polari e a candidata dele já participaram da eleição para a sucessão de reitor, não foi para outra coisa, não, para a sucessão do reitor, estando a universidade em greve. Agora, na conveniência da candidata, ela não quer que aconteça em greve.